Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas, certo? Um pouco gripado aqui, e aqui eu trago a vocês o espetacular Homem-Aranha, edição 44, certo? Publicação da editora Panini de novembro de 2022, com preço de capa de R$ 26,90, uma edição comemorativa, dados os 60 anos do Homem-Aranha, né, que fez, certo? Ano passado. E aqui ele vai trazer a Amazing Fantasy número 1000, com várias histórias curtas, certo? Essa edição. Aqui a gente abre com Um Cara Qualquer, de Anthony Falcone e Michael Shaw, né? Mostrando uma história onde por anos o Homem-Aranha prende o mesmo bandido pequeno, certo? E mostra pro próprio bandido que nem nada pro Homem-Aranha é pequeno, né? A mensagem é essa da história. Uma arte muito boa do próprio Michael Shaw, como vocês estão vendo. Em seu seu septuagésimo sinistro, septo não, septo é 70, sexuagésimo, seu sexmo sinistro, certo? A gente vai ter uma história do Dan Slott, né? E com a arte do Jim Chung, mostrando uma história onde o amor mostra o amor da cidade que tem pelo Homem-Aranha, né? Por passar anos em atividade, o Homem-Aranha, depois de estar nos seus 60 anos, ainda está como super-herói, né? Não existe aposentadoria nos Estados Unidos pública, então ele está continuando com o Homem-Aranha e leva um tiro e fica entre a vida e a morte. Então a gente vai ver todo o amor da cidade por Nova York pelo Aranha e o quanto o Homem-Aranha resiste apesar de tudo. História muito boa, viu? Muito boa mesmo. Parabéns, John Slott. Em Homem-Aranha contra Conspiration, certo? A gente tem uma anedota, né, de Armando Iannucci com arte do Harry Stegman, né? Uma anedota aí sobre os tempos modernos, né? De fake news, internet, essas coisas modernas, tipo internet, certo? Logo em seguida, a gente tem uma das melhores histórias, quiçá a melhor do gibi, que é Esse Garoto Tem um Olho Bom, de Raybon Raw, com arte do Oliver Coipel, certo? História simples, direta e marcante. Perfeita, perfeita mesmo em sua execução. Muito boa essa história aqui. Depois a gente vai ter Aracnofobia, né? De Chen Anderson e Giuseppe Camuncoli finalizado pelo Klaus Jansson. Ou seja, quando alguém melhor finaliza o Camuncoli, até que não fica ruim a arte dele, certo? E a gente vai ter essa história aqui onde o Homem-Aranha, né, ele vai ajudar alguém em apuros que é parecida com a Gwen Stacy, pouco antes da morte dela. E ele vai se solidariza com ela, né, por causa dessa aparência, né? Porque é loirinha, branquinha, né? Você sabe, né? Então a gente vai ver esse gibi, essa história. Ele mirou, né, o Rocho Anderson, Chen Anderson, perdão, mirou numa trama psicológica e acertou no drama. Logo depois a gente vai ter Escravos da Rainha Feiticeira, de Kurt Busiek, né, e o casal Terry e Rachel Dodson na arte, onde a gente vai ter um resgate aí de outro personagem que também estava presente em Amazing Fantasy XV, Rocco Rank, né? É engraçadinha essa história, certo? Engraçadinha, bonitinha, mas ordinária. E depois a gente vai ter a história, né, de Vocês Entendem, de Jonathan Hickman, belamente desenhado pelo Mike Checheto, certo? Onde o Hickman faz o que ele sabe melhor de fazer, que é tramas cósmicas e se autorreferenciar, né? Com essa máquina aqui, que é a mesma que o Reed Richards utilizou em Quarteto Fantástico. História bem boa, hein? Bem legal, bem muito boazinha. E para finalizar, a gente vai ter a história com grandes poderes, né, que mostrando que Neil Gaiman é um grande filho da puta, porque o Neil Gaiman consegue fazer uma história sensacional, uma pérola, né, com mostrando assim a vivência dele, né, mostrando, ó, a minha vida foi assim. Eu escrevi gibi e conheci o Steve Ditko, né? Isso é um filho da puta, parece que ele faz a história sem esforço. E na arte a gente tem o Steve McNiven emulando pra caralho o Steve Ditko. Muito bom esse gibi, né, essa história. E aqui no final a gente vai ter uma homenagem a esse executivo Mike Paciulo, né, que faleceu em 2022. Né? A gente vai ter uma pequena história aqui com roteiro do próprio, né, que ele era um gerente de marketing, não tinha nada a ver com ser escritor. Eu ia usar palavras mais duras, mas o cara faleceu, né? Então, assim, fica aí a
né? A meu respeito, né, pelo falecimento do cara, mas essa história aqui é simplesmente um esboço de história, não é a história. Você não entende, é um cara que ele criou aí, né? Bem coisa de executivo mesmo, né? Achando que pode ser escritor para poder satisfazer o próprio ego. Aí os carinhas da Marvel mais babões fizeram essa história, desenhada pelo Todd Nauck, né? Pau pra toda a obra. E aqui a gente tem, né, a republicação do clássico começo do Homem-Aranha, a Amazing Fantasy XV, roteiro do Stan Lee, Steve Ditko, com essa recolorização. É o seguinte. Se eu for comprar um Omnibus, né, com a fase clássica, eu não quero porra nenhuma de recolorização. Eu quero a cor original. Agora, para um especial como esse, ficou interessante, né? Você vê a diferença, né? Você vê que as cores aqui, elas dão um impacto maior nas cenas, né? Então eu acho que ficou legal. Cores aqui de Stan Goldberg. Eu não sei, essas cores foram revitalizadas. Anteriormente essas cores não eram sequer creditadas, né? Então pegaram as cores do Stan Goldberg e fizeram um trabalho sem ser chapado, né? Mas se eu quero material clássico, eu quero aquele material chapado, né? E não essa cor nova. Mas para uma republicação num especial assim, eu acho que tá de bom tamanho, acho que tá até interessante. E aqui a republicação, né, com a história clássica do Homem-Aranha, que não conhece, pelo amor de Deus. E aqui o Homem-Aranha enfrentando o Camaleão e querendo entrar pro Quarteto Fantástico para ganhar um salário. Vejam só, né, que o neoliberalismo faz com o mundo desde a época do Homem-Aranha, né? E é bem legal, muito massa essa história. Continua atual, continua divertida, certo? É isso, muito bem mesmo. Um gibi bem bom, né? Podia ser melhor. Fizeram muito. Aqui a capa do McNiven, né? Emulando o Steve Ditko, sensacional. E aqui uma capa também alternativa de Pete Momoko, né? Já teve a avaliação dessa edição aqui, né, do 45 do Homem-Aranha, vou botar o link na descrição do vídeo, mas é um bom gibi, né? Se você não lê Homem-Aranha há muito tempo, é uma boa pegada, mas inflaram muito aí, dizendo que sensacional, maravilhoso, também não é isso tudo não, mas tem história melhor do Homem-Aranha por aí. É isso, concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem as notificações, obrigado a todos pela paciência e saudações!